Oi pessoal, sábado é dia de vídeo novo no canal e por isso hoje nós vamos continuar estudando a história de José e vamos continuar descobrindo dentro dessa história maravilhosa quais lições nós podemos tirar e aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos estudar os capítulos 40 e 41 do livro de Gênesis. E especificamente nesses capítulos nós vamos acompanhar um pouquinho da grande transição que aconteceu na vida de José. Aqui ele sai de prisioneiro para governador do Egito. Mas antes de começar, vamos contextualizar um pouquinho. O que estava acontecendo naquele período, o que fez José ser preso. E vamos lá. José foi vendido por seus irmãos e isso fez com que ele fosse se tornar escravo no Egito. Lá ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era o capitão da guarda do palácio. José era abençoado em tudo o que ele fazia, porque ele era um homem íntegro e temente ao Senhor. Um dia, a esposa de Potifar se interessou por José, mas José não queria nenhum tipo de relacionamento com ela, porque isso não era agradável a Deus. Então, um dia, a esposa de Potifar conseguiu pegar a capa de José e mentiu, fazendo assim com que ele fosse preso. José então foi levado para a prisão, mas mesmo na prisão ele era muito abençoado. Deus estava com ele e em tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Inclusive, José se tornou o encarregado por todos os outros que estavam ali. E ainda na prisão, aconteceu o seguinte. Vamos ler lá? Em Gênesis 40, nós vamos ler do 1 ao 8. E fala assim: Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por alguns dos servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então, o chefe dos copeiros começou a contar o sonho dele. Ele disse que sonhou com uma parreira que tinha 3 galhos. E desses galhos apareciam folhas, depois flores e depois uvas maduras. Ele também estava segurando o copo do rei. Ele espremia as uvas no copo e entregava ao rei. José, com a capacidade que Deus o deu de explicar os sonhos, disse o seguinte: Os 3 galhos significam 3 dias. Daqui 3 dias você será liberto e voltará a servir o rei novamente. Quando terminou a explicação do sonho, José pediu para que quando o copeiro voltasse à presença do rei, se lembrasse dele e fizesse a bondade de falar de José para o rei. José explicou que havia sido colocado na prisão injustamente e, assim como havia sido preso, foi tirado à força dos seus irmãos, da sua família e da terra dos hebreus. O chefe dos padeiros, ouvindo isso, ficou interessado e também quis compartilhar o seu sonho para que José pudesse interpretá-lo. O chefe dos padeiros então falou que sonhou com 3 cestos grandes em sua cabeça e que no último cesto havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E então as aves vinham e se alimentavam. José interpretou, mas dessa vez a interpretação não foi muito favorável. José disse que os 3 cestos também simbolizavam 3 dias. E dentro desse período, ele seria solto, mas o rei iria condená-lo à morte. E o seu corpo ia ser exposto para que as aves pudessem se alimentar. Pesado, né? Bom, e assim aconteceu. O chefe dos copeiros voltou e serviu ao rei, enquanto o chefe dos padeiros foi condenado. Mas, nesse momento, algo não saiu como José planejava, porque o chefe dos copeiros esqueceu de falar com o rei a respeito de José. E aqui nós temos a primeira lição. E a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão. Durante a caminhada da vida, muitas pessoas vão nos ajudar. Elas vão nos oferecer oportunidades, nos tirar dúvidas. E diferente do chefe dos copeiros nesse primeiro momento, nós temos que exercer a gratidão.
e lembrar dessas pessoas. Devemos ter a sensibilidade de ter um coração grato e de ajudá-las sempre que possível. A gente tem que parar de ser mesquinho e acreditar que a gente está na vida só para receber, enquanto a vida, na verdade, é feito de um ajudar o outro. E assim nós conseguimos ser abençoados, mas também abençoar. Com essa primeira lição, nós encerramos o capítulo 40 e agora partimos para o capítulo 41. Esse capítulo vai ser muito interessante porque nós vamos falar das outras 3 lições. Em Gênesis 41, passados-se 2 anos, o chefe dos copeiros finalmente se lembra de José. O rei do Egito teve um sonho. E vamos ler lá qual sonho foi esse? Nós vamos ler Gênesis 41, do 1 ao 7. E fala assim: 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, ele viu 7 espigas de trigo, que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois, saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. O rei estava preocupado, acordou preocupado, e por isso ele chamou todos os adivinhos e sábios para tentarem interpretar e dizer para ele o que aquele sonho significava. Mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. E sabe por quê? Isso a gente já comentou lá no capítulo 40, do versículo 8, que fala assim: é Deus quem dá a gente capacidade de explicar os sonhos. E como Deus estava com José, José era capaz de interpretar. Nisso, o chefe dos copeiros se lembrou que lá na prisão, um dia, um rapaz teria interpretado o sonho dele. Então foi quando o chefe dos copeiros falou de José para o rei. O rei imediatamente mandou chamar José. E José fez a barba, se arrumou e então se apresentou ao rei. E aí nós temos a segunda lição. José sabia que aquele encontro poderia mudar definitivamente a vida dele. E José poderia ter agido como vítima. José poderia ter feito com que o rei sentisse dó dele. Afinal, José havia sido vendido por seus irmãos para se tornar escravo no Egito, uma terra totalmente diferente e distante, e ainda foi jogado injustamente na prisão. Mas a Bíblia é clara que quando ele foi se apresentar para o rei, ele estava arrumado, ele se arrumou e estava apresentável diante do rei. E o ponto de reflexão é: quantas oportunidades nós deixamos passar nas nossas vidas por ter agido como vítima e não ter um posicionamento firme diante da situação? Queremos que as pessoas tenham dó da gente, em vez de entenderem a capacidade que Deus nos deu de estar ali e agir de maneira coerente e posturada para que portas sejam abertas. Quando José chegou na presença do rei, o rei disse que ninguém tinha conseguido decifrar o sonho. E José faz algo muito bonito. Ele engrandece e enaltece a soberania de Deus. Disse que isso não vinha dele, mas que vinha do Senhor. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. E por isso, José se justifica, dizendo o motivo dele ter conseguido interpretar o sonho do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros. Aqui eu quero abrir um parênteses para uma nova reflexão. Nesse momento, nenhum adivinho conseguiu interpretar o sonho do rei. Apenas Deus poderia dar uma resposta. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você buscou respostas em fontes erradas, sendo que são respostas que apenas Deus pode te dar? Quantas vezes você foi para horóscopos ou Instagram querendo ouvir algo que só Deus poderia te responder? Por isso, busque na fonte certa, busque em Deus. Então, feito isso, falado sobre a soberania de Deus, José interpretou o sonho do rei e disse assim, vamos ler lá nos versículos 25 ao 32, ainda do capítulo 41 de Gênesis. Então José disse ao rei, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo que o Senhor vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos,
E as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E agora vem uma parte que eu acho fenomenal nessa história. José apresenta um plano de ação. Vamos ler lá, dos versículos 33 ao 36. E fala assim: E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Essa parte me chama muita atenção porque nos mostra como a sabedoria vinda de Deus para as nossas vidas nos ajuda a criar oportunidades. José, além de interpretar o sonho, ele percebeu o problema e ofereceu uma solução. José foi proativo. E aqui nós temos a 3ª lição. Pare de só reclamar, pare de só ver os problemas e comece a eleger soluções para cada um deles. Seja proativo. Problemas nós vamos ter o tempo todo para todos os lados. Mas seja um solucionador, seja um resolvedor de problemas. Busque sabedoria em Deus, porque Ele pode te dar a melhor orientação e a melhor direção. Além disso, a sabedoria de Deus e a disponibilidade em servir também abrem muitas portas nas nossas vidas. E já no verso seguinte, nós temos uma comprovação disso tudo que nós estamos falando. O rei fala assim: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país que José, o homem em que está o Espírito de Deus. E nesse momento, a minha oração para você é que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e que seja a luz de Deus resplandecendo em nós. E depois, o rei completou e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria que você. José, ele acaba de sair de prisioneiro para alguém que é reconhecido pelo rei. Nos versos 45 e 46, fala que o nome dele foi mudado. O rei colocou o nome de José de Zefenat-Paneia, que provavelmente no egípcio significa Deus fala e vive. Mais uma prova de que o rei reconheceu Deus através da vida de José. E assim, o rei colocou José como encarregado do palácio e também do povo. José estava apenas abaixo do rei do Egito. Ele se tornou governador. Depois que isso aconteceu, José fez exatamente o que ele tinha dito. Ele saiu por todo o Egito e durante os anos de fartura, ele foi pesando e armazenando os alimentos. E a Bíblia fala que foram tantos alimentos, que foi uma quantidade tão grande, que chegou um momento que José até desistiu de pesar. Parecia como se fosse a areia da praia. Então, fica aqui a nossa 4ª lição. Quando a oportunidade chegar, nada de preguiça. Execute o seu plano de ação. Execute o plano de sabedoria que o próprio Deus te deu. Quando a oportunidade chegar, esteja preparado. Às vezes você se prepara tanto para uma nova oportunidade, mas quando ela chega, você simplesmente desiste, ou deixa para lá, ou acha que tanto faz, ou faz de qualquer jeito, e não. Quando a oportunidade chegar, é para você agir com excelência e fazer, usar a sua sabedoria, usar a capacidade que Deus te deu para executar o plano de ação. Sim, quando acabaram os 7 anos de fartura, os outros lugares já não tinham mais alimento, mas o Egito tinha. Assim, José foi usado para alimentar várias pessoas, vindas de vários lugares, porque em todo o mundo havia falta de alimento, mas elas vinham até o Egito, pois com a boa administração de José, ali havia recursos para aquela população. E para finalizar,
Para concluir essa mensagem incrível, nós podemos dizer que a presença e a orientação de Deus te ajudam a suportar os dias difíceis. Deus avisou José e ele sabiamente identificou e agiu. Quando nós negligenciamos a voz de Deus, nós somos muito prejudicados. Se José não tivesse ouvido e não tivesse se preparado, provavelmente estariam passando fome, assim como os outros países. Por isso, abra o seu coração e abra os seus ouvidos para a voz de Deus, para aquilo que Ele tem dito para você. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, o que você achou dessa mensagem, se essa mensagem foi edificante para a sua vida, se você tem gostado da série José, para que eu possa continuar e trazer muitos outros vídeos assim para o canal. Vídeos sobre lições, vídeos sobre histórias bíblicas. Também não se esqueça de assistir os outros vídeos dessa série. Eu vou deixar aqui no final a playlist para você acompanhar. Esse já é o 4º vídeo. Você vai lá e assiste os outros 3 se você ainda não assistiu. E é isso. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje tá muito, muito quente aqui. Aí vocês repararam meus cabelinhos voando. Talvez o barulho um pouco no fundo também, que eu tô com o ventilador do lado, que senão não tá dando pra ficar aqui. Mas é isso. Um ótimo final de semana. Que Deus esteja com vocês. E até o próximo devocional. Tchau!